Bom dia a todos e bem-vindos à nossa sessão da Cyber Sangha. Todos os meus estudantes, meus amigos do Facebook são bem-vindos. Estão todos bem? Hoje, nós não fizemos sessões já por algum tempo ao vivo no Facebook. Então, isso é algo que foi planejado enquanto eu estava no Nepal, quando eu não podia estar fazendo essas sessões. Então, o tema é o papel da identidade na nossa saúde e na nossa felicidade. Geralmente, na nossa vida, nós dizemos: todos os seres humanos têm o direito de ter felicidade, alegria. Você tem o direito de ter isso e nós tentamos isso, mas não necessariamente nós temos sucesso nessa busca. E mesmo o conceito de alcançar a iluminação, eu acho que é a mesma coisa. Tentar alcançar a iluminação, tentar alcançar a autorrealização, a liberação, é também algo que estamos tentando alcançar a felicidade final, plena. Então, todos nós, todos queremos ser felizes. Ninguém quer sofrer. Então, essa é a coisa principal. Então, o que faz com que algumas pessoas tenham mais sucesso na jornada espiritual, em alcançar a iluminação? Alguns têm mais sucesso em alcançar a alegria na nossa vida, equilibrando isso com a nossa família, a saúde, o trabalho, as responsabilidades, as obrigações. Somos capazes de equilibrar bem e sem perder a nossa felicidade quando tentamos cumprir todos os nossos papéis e responsabilidades. É possível. Outras vezes, nós também, com frequência, quando pensamos sobre alegria, eu tenho o direito de ser feliz, de ter alegria. Então, o que é a minha felicidade? Qual é a minha felicidade no relacionamento? Qual a minha felicidade no trabalho? Minha felicidade na minha própria vida pessoal, meu bem-estar, minha saúde? O que a felicidade significa na minha criatividade, produtividade, como profissionalmente? O que significa essa felicidade? Às vezes, o significado da felicidade se torna o oposto. O que eu quero dizer com o oposto, o que quer que estejamos fazendo, perdemos o equilíbrio. Queremos ser felizes, mas não nos tornamos felizes. Isso se torna dor e uma autodestruição, como por exemplo fumar. O fumante, a identidade do fumante sente que talvez fumar seja um momento de relaxar, de alegria, um momento de ter paz. Mas isso não é verdade. Mesmo se para o fumante isso parece felicidade, quem define a verdade ou não é um comportamento destrutivo, autodestrutivo que afeta nosso corpo. Então é assim que eu defino isso. Assim como o trabalho, a ética no trabalho. Claramente precisamos ser responsáveis
no nosso trabalho, fazendo o melhor que você puder, respeitando os outros, respeitando prazos, tentando fazer todas essas coisas e, ao mesmo tempo, não queremos perder o nosso equilíbrio. Como, por exemplo, tantas pessoas trabalham demais e entram em burnout nessa sociedade moderna. Claramente, você está tentando fazer isso por alegria, mas não é mais uma alegria. O trabalho workaholic é autodestrutivo. Mesmo num relacionamento, é uma alegria, mas alguém que sempre quer estar controlando o outro no relacionamento, ou os filhos, o relacionamento, as outras pessoas. Se você está tentando estar sempre controlando as outras pessoas o tempo todo, o que você pensa? Você acha que estar controlando ou capaz de controlar é uma alegria para você, mas no final, claramente, isso não vai ser uma alegria, isso vai ser um estresse, isso vai ser doloroso, vai criar conflitos, você vai perder a conexão com as pessoas e você vai se estressar demais porque não vai ser mais uma alegria. Então, no final, basicamente, o que eu estou tentando explicar, vamos pensar em duas identidades muito simples na sua vida, na minha vida. Então, vamos pensar sobre isso. Duas identidades simples na sua vida, na minha vida, seriam a identidade em geral, de forma geral, quem eu acho que eu sou, minha sensação de eu mesmo, minha percepção de mim mesmo, que é um fator-chave, como eu vivo minha vida. Então, se você se aprofundar nisso, vamos buscar duas identidades em nós mesmos. Uma é uma identidade de alegria, apenas estar feliz, mais contente com a própria vida, mais equilibrado na própria vida, sentindo paz, sentindo alegria. Estou me sentindo bem, estou me sentindo ok. Então, essa sensação de identidade da alegria. E aí tem a outra identidade, que é a identidade de dor. A identidade de dor, ela é baseada numa percepção profunda de si mesmo, um pouco congelada no passado, por causa de traumas, tragédias, feridas, incidentes, o que quer que tenha acontecido no passado, identidade de dor ficou congelada lá, nos traumas. Então, essas identidades ainda estão lá. E elas podem não ser a identidade principal, mas para algumas pessoas pode se tornar a identidade principal. E quando ela se torna a sua identidade principal, a identidade de dor e não a da alegria, essa identidade de dor, o que ela faz é que tudo que ela faz em nome da alegria, ela, por exemplo, fumar ou beber muito álcool, usar drogas, comida em excesso, consumir muita comida, excesso de trabalho, excesso de qualquer coisa. A identidade de dor está fazendo isso porque ela sente um pouquinho de alegria. Por que ela sente essa alegria? Porque, de certa forma, ela é capaz de evitar a dor. É como se você ficar um pouco bêbado, um pouco obnubilado, distraído no trabalho, ou ter mais conflitos com alguém, e aí você não tem que lidar com os conflitos dentro de você mesmo, ou criar situações que requerem muita atenção, de forma que você não tenha como prestar muita atenção com o seu próprio bem-estar e comportamento. Então, esse tipo de atenção, a gente cria essas coisas porque esse é o trabalho da identidade de dor, isso é o que ela faz. Então, existem duas coisas: a identidade de dor e a identidade da alegria. A identidade de dor, o que ela faz?
é autodestrutivo. Comportamentos autodestrutivos em nome da alegria, em nome do trabalho, em nome do relacionamento, ou mesmo em nome da espiritualidade. O comportamento autodestrutivo existe também na dimensão espiritual. Então, se você consegue olhar isso, você vai ver quem, quando, como essa identidade de dor, esse comportamento autodestrutivo está se manifestando na alegria de alguém. Por exemplo, o trabalho, o álcool, as drogas, o excesso de muitos comportamentos. Está se manifestando na vida delas lá como se fosse em nome da alegria. Mas o comportamento autodestrutivo, ele se manifesta em nome do trabalho, pessoas que nunca são capazes de descansar o suficiente na sua vida. Não são capazes de descansar o corpo, não são capazes de descansar das telas, do trabalho, não são capazes de descansar e parar de falar e discutir, não são capazes de descansar, de criar conflito depois de conflito. De alguma forma, não são capazes de descansar dos seus pensamentos, das suas emoções. Basicamente, não são capazes de descansar. Isso é autodestrutivo, porque quando você não descansa o suficiente, é ali que começa a autodestruição. Se você olhar para muitos sinais hoje em dia, fala sobre jejum ou jejum intermitente, deixar de fazer uma alimentação, restrição calórica, consumir comida, menos comida processada. Então, essas distinções, ter mais tempo para dormir e por aí vai. Muitas áreas em que é absolutamente necessário descansar, mas a gente não é capaz de fazer isso apenas porque a nossa identidade de dor está no controle. E a identidade de dor, para ela, a alegria significa autodestruição, o trabalho significa autodestruição, o relacionamento é autodestrutivo, a prática espiritual também significa autodestruição. Basicamente, para a identidade de dor, tudo que ela chama de algo bom ou alegre, você vai olhar e é só um comportamento autodestrutivo. Não podemos aqui fazer essas distinções. Então eu queria não deixar isso muito teórico. Eu sempre gosto de, quando estou pensando nessas coisas, de preparar aqui para dar uma palestra, eu reflito nesse poema, eu mesmo, eu sempre gosto, eu quero, eu me preocupo de que não se torne algo muito conceitual, teórico. Soa legal, parece que é bom, mas isso tem que ser muito prático, muito pessoal, muito real, corrente. Não é algo para o futuro, é para fazer agora. Não quero discutir sobre o passado. Talvez algo que esteja enraizado no passado, mas que está muito óbvio no momento presente, no meu estilo de vida, no meu comportamento, nesses comportamentos em que eu seria capaz de observar mais, reconhecer mais, algo onde eu tenha que mudar mais, algo onde eu seja capaz de sentir, onde seja fácil, e não algo que seja apenas fácil, mas também que seja alegre. Então, como eu já descrevi, a identidade de dor, as identidades de dor, os comportamentos autodestrutivos em nome da alegria, do trabalho, do relacionamento, da prática espiritual, você vê isso. Então vamos agora mover para o segundo ponto.
O segundo ponto é a identidade da alegria, a identidade alegre. Quando você está descansado, conectado, enraizado, com paz o suficiente, alegre o suficiente, criativo o suficiente, energizado, aí você se engaja. Essa identidade vai se engajar com a coisa certa, que significa as coisas mais saudáveis. Em nome da alegria, em nome do trabalho, em nome do relacionamento, em nome da prática espiritual. Mas agora é uma identidade diferente. Em nome da alegria, em nome da saúde, ela se engaja com atividades diferentes que, na realidade, são nutritivas. A identidade de dor, come comida porcaria, consome muito açúcar, não tem consciência do que come. Isso ela chama de alegria. Para a identidade de dor, isso é uma alegria. A causa de comer essas coisas é para causar alegria, porque ela simplesmente não sabe outras formas de sentir alegria sem o consumo de venenos. Ela não sabe nenhuma outra forma de se sentir descansado sem fazer tantas coisas. Ela não sabe como se relacionar e se conectar sem controlar demais as outras pessoas. É isso que ela entende. A identidade alegre, o que eu estou tentando dizer é que existe uma quantidade igual, idêntica de alegria em comportamentos saudáveis ou mais saudáveis do que os comportamentos autodestrutivos. Então vamos aqui estreitar para esse ponto. Um hábito saudável, um hábito de cuidado, um hábito de amor, não tem que ter esforço, não tem que ter dificuldade, não é doloroso. Ele pode ser igualmente e até mais alegre, dormir o suficiente para ter tempo de qualidade de sono suficiente todas as noites. Isso é tão alegre quanto a alegria de você estar assistindo TV. Estar na tela, socializando, encontrando desculpas que você acha que é alegria. Não. Tomar esse tempo para dormir é igualmente e, na realidade, até mais alegre. Eu estou dizendo igualmente só para que vocês tenham uma relação mais próxima, mas com certeza é muito mais alegre. Equilibrar a vida de trabalho em nome da produtividade, com certeza, é igualmente mais alegre, igualmente mais produtivo, quando o trabalho é equilibrado com descanso. No mundo comum, as pessoas trabalham em excesso, perderam sua conexão com seu corpo, com sua alma. Essa identidade do trabalho é a única identidade que elas têm, é a identidade de dor. Ela é autodestrutiva. Você está fazendo tantas coisas sem saber por que está fazendo e destruindo coisas básicas que você tem, como o seu corpo. Isso é típico. Tipicamente uma identidade de dor, um comportamento autodestrutivo. Isso tem que ser substituído com uma identidade da alegria, que vê mais alegria em comportamentos mais saudáveis, mais diversão em comportamentos mais saudáveis.
mais valor nos comportamentos mais saudáveis. Individualmente, coletivamente, para a sociedade, para todos, em todos os sentidos. Tem muito mais benefício quando isso vem dessa identidade profundamente da alegria. Então vamos dizer no final o que eu estou tentando dizer aqui. A identidade é um papel muito importante na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. E isso inclui na nossa prática espiritual. Essa é a jornada simples. É difícil se engajar em comportamentos mais saudáveis e condutas mais saudáveis. A razão por que parece mais difícil ter um comportamento mais saudável é porque existe uma noção de que a alegria e o trabalho, tudo isso definido pela identidade de dor. E a identidade de dor, a alegria dela é ser autodestrutiva. Ela define isso errado, então ela age errado, ela acredita nisso e ela continua destruindo você mesmo. Sempre em nome da alegria, em nome do relacionamento, em nome do trabalho, em nome da prática espiritual. Isso tudo é importante. Mas tudo isso tem que ser visto do ponto de vista que é definido pela identidade da alegria e não a da dor. Essas duas identidades, a alegre e a de dor, elas têm que claramente ser muito bem reconhecidas. Você tem que conseguir separar elas em você. São duas diferentes personalidades que você tem. Uma personalidade, 90% do seu tempo está ocupado por uma delas. 80%, 70%, 60%, não sei, né? Não é um número específico para todo mundo, mas é algo importante você prestar atenção em você mesmo. Qual é a porcentagem do seu comportamento, dos seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, ações e relacionamento, alegria, seu trabalho, até mesmo suas práticas? Mesmo se você está tentando dormir, tem uma identidade de insônia, apneia do sono, essa identidade, todas essas identidades, elas podem vir e tomar a nossa noite inteira às vezes. Então, quanto a porcentagem da sua existência que é definida pela identidade de dor, governada por ela, e a sua existência, as suas experiências, quanto que é guiado pela sua identidade da alegria? É possível sempre mudar de uma identidade de dor para a identidade da alegria. E isso é muito rápido, essa transição pode ser muito rápida. Às vezes, se o tempo for o correto, as condições forem corretas, isso pode ser uma transformação instantânea, ou às vezes isso pode levar um longo tempo. Então vamos fazer agora uma meditação breve e mais uma vez eu gostaria que você não pensasse quando eu estou falando assim. Frequentemente, quando eu estou falando assim, e às vezes um casal está ouvindo juntos, um olha para o outro e pensa assim, está falando de você. Ou às vezes o pai olha para os filhos e pensa, olha, está falando de vocês. Eu não estou falando de outras pessoas. Eu estou falando de nós mesmos e, no meu caso, estou falando de mim mesmo. E genuinamente.
Eu não quero ser um expert, um mestre. Não pretendo ser isso. Eu claramente sou alguém que está absolutamente dedicado de tentar melhorar a minha vida e as pessoas ao meu redor. Ouvindo as falhas e os sucessos, um dando suporte para o outro, tentando inspirar uns aos outros, tentando ter um pouco de alegria sobre as nossas dores, claramente dedicado. Então vamos olhar para a nossa própria vida. Então sente-se confortavelmente e eu vou guiar a meditação. Traga a sua atenção plena, sua consciência para o momento presente. O seu espaço sagrado, o seu corpo. Faça respirações profundas. Lentas, profundas, longas. A inspiração nasal e expire profundamente. Cada vez mais tempo, mais longo. E vá limpando todos os esforços, os desconfortos associados com as identidades mais profundas. Traga sua atenção plena à consciência para a sua vida e reconheça as suas identidades de dor, rejeição, o seu relacionamento com o trabalho, onde você faz demais, sem uma sabedoria discriminativa, sem clareza, demais, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, demais. Você não está dando um break, um tempo para seu corpo, sua alma, seu coração. Basicamente, existe uma natureza autodestrutiva no seu trabalho, mesmo no relacionamento. A identidade de dor ou as identidades de dor. Você se preocupa demais, você controla demais, você discute demais. Muitas histórias. Você se engaja, a dor engaja
de forma muito destrutiva, muitas histórias de dor e, mais uma vez, não descansando a sua mente, seu coração. Pense como, mesmo em nome da alegria, da diversão, a sua identidade de dor faz muitas coisas. Dietas não saudáveis. Fique mais consciente. Está fazendo isso porque ela acha que isso é uma alegria. Ela está fazendo isso porque ela acha que é divertido. Isso é o que ela vê, mas isso não está correto. Isso é a perspectiva da identidade de dor, comendo, viciada a substâncias. Ela é uma alegria. Agora, a identidade de alegria vê que isso não é verdade. As duas estão em você. Mas a sua identidade da alegria, ela é mais capaz de reconhecer isso do que a identidade de dor. Veja a sua identidade de dor. Veja que ela está buscando alguma alegria, divertimento, significado na vida. E o que quer que ela esteja fazendo, a maior parte do tempo, ela provoca comportamentos autodestrutivos. Reconheça isso. Ela chama isso de trabalho, de alegria, de relacionamento e chama até de prática espiritual. Mas é uma autodestruição, uma atividade que vem de lá, autodestrutiva. Apenas reconheça isso. A razão por que você quer reconhecer isso é porque isso não é verdade. É apenas a perspectiva, a única percepção da identidade de dor. Veja isso. É apenas deste ângulo, deste ponto de vista que você vê assim, mas não é verdade. Então, leve um tempo para reconhecer, respire profundamente continuamente. Agora vamos mudar. Reconhecendo claramente que existe essa identidade de dor e claramente ela não é você. Ela é parte de você. Ela está lá com você por algum tempo até, mas claramente não é você e você pode claramente ter compaixão para ela e deixar ela livre. Sinta isso. Eu reconheço que isso não sou eu. Eu estou aberto para deixá-la ir. Veja dessa forma, sinta dessa forma e diga isso. Vamos olhar agora para a segunda identidade, a da alegria. Mais alegre, mais com paz, construtiva, que cuida mais de si mesma, que se nutre. A identidade também está lá em você, claramente. Mas vamos convidá-la. Isso vai se tornar o novo você. Aquele que vê
alegria, divertimento nos comportamentos saudáveis. Ou até mesmo ver alegria e divertimento em não fazer nada, em ser ninguém, em controlar ninguém. Ou que sente paz em não controlar ninguém. Que se sente produtiva fazendo nada. Ou que sente uma profunda comunicação dizendo nada. Convide essa identidade de alegria e paz que se autonutre. Permita que ela surja, se expresse. Permita que ela veja que existe tanta alegria. Ter todo o descanso que você precisa. Veja como existe alegria e conexão. Não necessariamente em você ter que socializar, conectar com pessoas. Eu me sinto tão conectado com todo mundo, com qualquer um, mas não necessariamente eu sempre preciso socializar no nível que faço. Conexão profunda com as pessoas. Eu vou descobrir a minha paz interior, minha alegria, sem necessitar de estímulos externos com tantas coisas externas. Existe a possibilidade de descobrir tanta alegria a mais dentro de si mesmo do que as alegrias visuais que você acha que são um comportamento autodestrutivo, aquilo que ela busca. Então é um novo mundo completamente novo de descobertas. As suas qualidades mais superiores, lá nesse lugar mais profundo da identidade correta. Permita que esta nova identidade surja, se manifeste e reconheça que a identidade antiga, o que quer que ela ache que é alegria e chama de alegria, não é alegria. O que ela chama de produtividade não é produtividade, é autodestruição. O que ela chama de relacionamento não é relacionamento, é autodestrutivo. Está destruindo às vezes também outra pessoa. Reconhecendo isso, permita que a nova alegria ele surja. Enquanto a gente ouve o mantra Saleô, sinta essas bênçãos de que todos estamos aqui dando suporte uns para os outros nesse momento. Deixe que se manifeste, permita essa grande mudança e transformação para a identidade da alegria desse novo eu. Que ele surja, reconheça as possibilidades infinitas que existem lá e estão lá.
Ok, muito obrigado. Espero que essa meditação tenha ajudado. Algumas experiências, o reconhecimento, algumas descobertas e consciência. Então, a mensagem para levar para casa aqui é: olhe e veja que existem essas duas identidades de dor e de alegria. E a maior parte do tempo, a gente trabalha a partir da identidade de dor. A gente funciona a partir dela, em nome do trabalho, do relacionamento, da prática espiritual. Geralmente, esses comportamentos são autodestrutivos, porque essa identidade, ela quer criar mais dor para que ela possa sobreviver, mas ela tem que criar dor em nome da alegria, em nomes bons, nome do relacionamento, em nome de tomar cuidado, de ter responsabilidade, de trabalho. Mas se você olhar o que ela realmente está fazendo, ela está autodestruindo você. A divertimento, a alegria não tem que ser autodestrutivo. Agora, quando você olha a identidade da alegria, a identidade saudável, ela também ainda tem alegria. Ela ainda busca alegria e divertimento, mas a alegria e divertimento ela descobre nos comportamentos saudáveis. Ainda como humano, ela quer ser produtivo, mas a produtividade ela descobre no trabalho com coisas saudáveis e alegres. Ela ainda busca um relacionamento, mas descobre o melhor no relacionamento de cuidado, a bondade amorosa, e ele é autonutritivo. Ele cuida de alguém, cuida de si mesmo. Ela não busca conflito no relacionamento, porque ela não precisa sentir a dor, porque ela é uma identidade da alegria. Então existem essas duas identidades. Reconheça uma a uma. A identidade de dor não é você. A segunda identidade está lá, mas ela não tem força suficiente. Mas quando você permite que ela se manifeste plenamente na sua vida, a identidade da alegria mais saudável, a personalidade mais saudável, ela vai ter alegria e divertimento em todos os comportamentos saudáveis e construtivos e de nutrição, de cuidar pelos outros. Ela vai. Por quê? Esses comportamentos, eles nutrem essa identidade. Ela cria uma fundação maior, um solo melhor para superar qualquer outra identidade e se liberar de todas as identidades. Essa é uma preparação para a iluminação. Mas esses dois passos importantes são passos importantes para tomar na vida, porque parece que isso é bem fundamental e crítico na vida entender isso. Então, espero que isso faça sentido. Permita a sua nova identidade alegre, sua nova personalidade se manifeste e tenha alegria em ser criativo, amoroso, cuidadoso, engajado em todos os comportamentos saudáveis. Descubra toda a alegria e divertimento nos comportamentos saudáveis, lugares saudáveis e não nos lugares não saudáveis e comportamentos destrutivos. Muito obrigada.